A gente vai entrar agora a parte de fibra. Eu tô com o chat aberto aqui, então se alguma dúvida aí, eu tô vendo aqui também, tá bom? Pode me perguntar via chat. Ou você viu que tem a mãozinha aí agora, né? Clica na mãozinha que eu vejo aí, você fala via áudio, tá bom? Vocês repararam da mãozinha? Ou não? Conseguiram ver? Já usaram a mãozinha? Olha lá. Eu reparei, mas nunca usei não. Olha lá. Quando clica assim, ó, que acontece? Eu vejo, ó, a Jéssica, o Danilo, a Leiane, eu consigo ver, né? Agora, o Jonir, tá todo mundo levantando a mãozinha. Que acontece? Aparece para mim aqui que vocês estão levantando a mão. E aí eu, né, qualquer coisa, eu paro, fala, o João Vitor, fala, Leiane, qual que é a sua dúvida, né? Então, de repente, o cara quer fazer via áudio, né, não quer digitar, mas aí também não fica, como é que eu vou interromper uma laspina que esse cara não para de falar, né? Então, você levanta a mãozinha, aparece para mim aqui, normal. E aí eu já vejo, e assim que eu quiser dar uma respirada, eu falo, fala, Jonir, sem vergonha, o que você quer? Tá? Então aí eu consigo dessa forma gerenciar. Foi uma atualização, né? A gente já sabia eu já tinha visto dessa atualização, né? Inclusive um dos vídeos que a gente viu na semana passada, naquela semana Masterclass, acho que foi o primeiro vídeo, inclusive, ele estava falando, o rapaz estava falando dessa atualização, dessa mãozinha, e aí soltaram aí, eu vi agora à noite, na verdade, no primeiro bloco que eu vi, antes eu não tinha reparado não. Beleza? Então bora lá. Fibra ótica. Pô, falar de fibra é muito fácil, né? Assim, de maneira genérica, né? Porque aí daria, se você pegar conteúdo específico, né? Se você pegar um curso da Furukawa de fibra, claro que fica bem mais complexa a brincadeira. Mas a gente não é, né? A intenção não é fazer esse curso de FCP aqui da Furukawa. Então a gente só dá uma sobrevoada, e é só para a gente entender como é que funciona a fibra e compreender a potencialidade dela, tá? Então, onde são aplicadas, né, as aplicabilidades, na verdade hoje se aplica em quase tudo, gente. Só não é tudo por causa de algumas especificidades da fibra, né? A especificidade principal é da sensibilidade dela em relação ao manuseio, né? Então essa seria a principal sensibilidade, né? Então não dá para você utilizar a fibra perto de lugares, por exemplo, né? Nas áreas de trabalho, porque tem muita movimentação de máquina, né? No sentido de empurra para cá, leva para lá, traz para cá, e aí isso com a fibra não vai dar muito certo. Agora, tirando essas condições, a fibra ela é indicada para quase todas as situações, né? Você tem pelo menos duas grandes características, né? A primeira seria a velocidade, é luz, né, cara? Então é muito rápida, né? Sempre mais rápido, por exemplo, que um par metálico, e principalmente a questão da interferência, né? Em cima de fibra, não em si de interferência, né, de motores, desse tipo de coisa. Então, hoje é muito utilizado
redes, não só redes de dados, redes industriais, né, com equipamentos industriais, tal, tudo baseado em fibra, tá? Principalmente, por exemplo, nessa parte de indústria, em que você tem duas características bem legal, né? Que é o tamanho dos galpões, que são bem grandes, e isso via cabo metálico acaba atrapalhando, né? Às vezes você tem que dar uma volta maior aí de 100 metros, tal, e isso pode ser um fator que complique. E a quantidade de motores que pode estar espalhado nisso aí, né? Então, mesmo que seja um metálico blindado, sempre vai sofrer mais interferência que no caso da fibra, tá? Então a fibra, ela tem muitas, e a fibra, gente, qual que é a desvantagem da fibra? Aqui eu já estou falando um monte de coisa, depois vai passar os slides que tem aqui bem mais rápido, viu? Qual que seria a grande desvantagem da fibra? Não é nem o preço, viu? Porque em termos, o preço dela em si não foge muito de um preço de um CAT 6A, por exemplo, tá? Não vai ficar tão diferente, CAT 7, não é tão diferente. Agora, a mão de obra, sim. Tá? Por quê? Porque o material, os equipamentos que você utiliza para fibra, eles são diferentes, né? Então, você tem toda a questão de limpeza, né, da ponta da fibra, alicatinho, produtinho para ajudar a limpar a fibra. Você tem questão de fazer fusão. Se o cara for fazer fusão via caixa de fusão mesmo, isso é um equipamento caríssimo, né? Então, você tem uma série de equipamentos para fibra, né? Equipamentos e coisas de manutenção que são mais caros do que equipamentos para cabeamento metálico, que é RJ45 e alicatinho de climpado mais sem vergonha. Decapar cabo, você usa qualquer coisa para decapar, você vê que eu uso até minha tesourinha lá. Então não tem uma coisa muito evoluída, né? Agora para fibra já. Fibra, ela exige equipamentos específicos, e esses equipamentos, junto com os treinamentos, acabam encarecendo a mão de obra, tá? Então, claro, né? Isso eu estou falando num ambiente local. Se você extrapolar esse ambiente e ir para fora, né? Ou seja, você ter fibra externa, aí lascou de vez, né? É um ambiente em que a fibra ela é utilizada em larga escala, mas ela é cara, né? Não só a implementação, a instalação dela, mas também a questão da manutenção enquanto poste, esse tipo de coisa, tá? Então, talvez a principal cabeamento hoje, ótico, né? Em relação a interligar localidades, mas ele tem um custo razoavelmente caro. A grande jogada que se faz é o quê? Custo-benefício, tá? Pode falar, Jonir. Me diz uma curiosidade aqui. As empresas, elas vão passando as fibras nos postes e tal. Como é que funciona isso? É cobrado para elas usarem os postes? Sim. Boa pergunta, Jonir. Você baixa a tua mãozinha aí? Senão eu vou achar sempre que você está querendo perguntar. Que acontece? Quem presta... Primeiro, né? Vamos começar do começo. Não é qualquer pessoa que pode trepar no poste. Isso é óbvio. Se a gente for chegar, encostar uma escada no teu poste e subir e passar a polícia, você vai para a delegacia, tá? Não é qualquer um, são pessoas que são autorizadas, né? Normalmente CPFL e empresas de telefonia que podem subir no poste, tá? Então já parte desse princípio.
E como é que funciona? A partir do momento que eu contrato eu tenho matriz e filial e eu tenho, sei lá, 5 quarteirões entre elas. E eu vou passar uma fibra. No nosso caso aqui, né, Ribeirão Preto, mas nacional, né, só Rio de Janeiro tem uma malha subterrânea interessante, São Paulo também tem uma malha subterrânea interessante, mas na maioria dos outros centros, tá, a malha subterrânea é muito pequena. Então, quando você fala vou passar fibra, já subentende-se aérea, tá? O que acontece? A partir do momento que o cara vai passar essa fibra, isso é uma cascata de cobrança, tá? Que é pago. Então é assim, o cara vai cobrar, o cara da empresa de telecomunicação que está passando, ele vai cobrar o serviço essa implementação da fibra. Mas não é para ele que eu pago o aluguel do poste, é para a CPFL, tá? E a CPFL, por sua vez, paga um aluguel do espaço para a prefeitura. Por isso que eu falei que é uma cascata de cobrança, tá? Então, quando você tem a fibra correta, normalizada, tudo bonitinho, você paga um aluguel aí, eu não sei te falar o valor exato hoje, mas você paga um aluguel por poste. Então, vamos supor, 5 quarteirões, vai dar quantos postes tem num quarteirão? Mais ou menos uns 7, 8, 10, eu não sei quanto certinho, você vai pagar aí 8 aluguéis por quarteirão. Pode falar, Igor. Respondido, Jonir? Respondido. Professor, Beleza. Fala, Igor. sai na média de R$7 por poste. Ah, você já tem aí o valor exato para mim? Eu trabalhei com Telecom por um tempo. Trepador de poste. É o trepador de poste. Gostava, hein? Então, lá, obrigado, Igor. Eu ia falar mais ou menos que não ia chegar a R$20 por poste. Aí você fala, mas não é caro então. Não é caro por. E aí, ô Igor, me ajuda aí. Quantos postes tem no quarteirão? Chega a 10? Não, acho que chega a 5 ou 6. Ah, é? Então, Depende do tamanho do quarteirão, né, na verdade. Isso. Então É vamos... um poste a cada 25 metros, mais ou menos. 25, tá. Eu ia falar, eu tava pensando mais ou menos aí uns 30 metros, mais ou menos. Que acontece? Se você pegar aí, bota 6 postes que o Igor falou, a R$7 cada um, vai ficar uma graninha interessante, né? Então, ó, vamos fazer uma coisa, no exemplo que eu dei aqui, 5 quarteirões, né? Então, se são 6 postes a R$7 mais ou menos, então vai ser R$42 por quarteirão. Aí se eu botar 5 quarteirões, vai dar aí uma média de 200 e qualquer coisa de aluguel por mês, tá? É isso que se paga, tá? Bota aí 250 conto em 5 quarteirões. Se for mais que isso, a coisa vai ficando cada vez mais cara. E o que te garante, Malasco? Ô Malasco, então, mas aí eu pago isso aí, se derrubar o poste o cara liga pra mim, faz tudo, isso aí você pirou? Você tomou água do parto, meu amigo? Não. Na verdade, o que te garante é o quê? Se um louco derrubar o poste, garante que alguém vai te ligar e falar, ó, você tem que fazer sua fibra aqui, bonitão, derrubar o poste, né? Na verdade, não tem essa questão de seguro, né? Esse valor que eu pago, se cair o poste, a empresa, a CPFL é obrigada
a colocar a fibra para mim de novo. Não existe isso aí. Você vai ter que colocar de novo, tá? É que na verdade eles acabam repassando isso para a empresa também, esse valor que eles pagam do aluguel, né? Justamente. A empresa está pagando um aluguel também do link de dados, por exemplo? É justamente isso. É uma cascata de cobrança, né? É um cascateamento. Então, na verdade, no caso da CPFL, ela deve ficar com muito pouquinho de valor por poste aí, entendeu? O resto é repassado. Tem um monte de gente que morde isso aí, né? Então, bem provavelmente é até por conta disso. O valor não fica integral na mão dela, né? E aí, na verdade, uma outra coisa que ajuda muito, o Igor pode até falar se isso é verdadeiro ou não. A partir do momento que a sua fibra está normalizada, né? Os caras tomam mais cuidado com ela na hora que ele sobe lá. Por quê? Porque tem identificação. Se não tem identificação, isso quer dizer que é clandestina, tá? Que tem bastante fibra clandestina, né? Nós estamos no Brasil, nós não estamos na Suécia. Então, que acontece? Ele olha, tem a identificação certinha, ele vai tomar cuidado. Agora, ele olha, não tem identificação, filho, ele se tá atrapalhando para ele fazer a parte dele, ele vai meter a tesoura na tua fibra, né? Tá certo isso ou não, Igor? Correto. Em São Paulo, no final do ano, teve um pessoal que passou de poste em poste, verificando se a fibra era regular ou não só em relação ao pagamento, mas também como ela estava ancorada no poste. O que estava irregular, foram cortando tudo. Corta tudo, né? É assim que funciona. Se está identificado bonitinho na fibra, ninguém mexe com você. É isso que você está garantindo. Agora, se vier um louco lá levar o poste no peito, você vai ter que fazer a fusão, né? Você não vai passar a fibra inteira porque derrubou um poste de um universo de 50, né? Você faz a fusão. Então, normalmente, o que os caras fazem nesse cenário? Normalmente, né? Aí vai depender da situação de como caiu o poste e tal, né? Mas normalmente, que eu saiba, eles voltam de 1 a 2 postes, né, para cada lado, né, para cada trecho do poste que caiu. Então ele volta 1 a 2 postes para o lado esquerdo, 1 a 2 postes para o lado direito, corta esse pedaço inteiro, sobe outro e faz a fusão no poste, tá? Teoricamente funciona, né? Então ele dá uma gordurinha aí de 1 a 2 postes, porque se tensionou muito, alguma coisa assim, né? Então ele volta aí de 1 a 2 postes para cortar esse trecho e mete fusão na parada. Aí é aquela história, tem a fusão mecânica, né? Que é a questão de uma caixinha, uma braçadeirinha que eles usam, né? Que aquilo para mim não é nem fusão, aquilo lá, né? Aquilo é uma proteção que o cara faz na junção da fibra. A fusão mesmo é feita através dessas caixas, que é a laser e tal. Aí ele vem e coloca essa caixinha que é para proteger a fusão. Mas ela serve para proteger e não para juntar. Quem juntou, né, quem fez a ligação da fibra é a máquina. Mas tem muita empresa aí que usa essa braçadeirinha e fala que é fusão. Acaba funcionando. Por quê? Porque é luz, né, meu? Se você colocar uma ponta para outra na frente da outra retinho e travar, a luz vai passar. Você perde sinal pra caramba, mas passa, né? Às vezes é o suficiente, vai depender o que roda na outra ponta, mas para ficar satisfatório ou não, mas você perde sinal pra caramba, perde dB pra cacete, né? Então não seria a forma correta de trabalhar, né? Você faz a fusão lá e jogo que segue, bola que segue. Alguma dúvida por enquanto?
Tranquilo? É bom saber que o Igor trabalhou com isso, que aí ele vai ajudando a gente aí a vir com a experiência que ele teve aí, né? Ajuda bastante. Vamos lá. Então, aqui o bom, né, que eu já falei um monte de coisa, né? Então, olha lá, vantagens e desvantagens, né? Luz altamente, e assim, né, até essa tecnologia de fibra, cara, ela tá muito avançada, porque hoje a malha das empresas de telecomunicação é tudo em cima de ótica, né? Tanto é verdade que hoje a gente tem condição de ter uma velocidade de internet, né? Uma banda de internet de dezenas de mega, né? Então não é só no centro da cidade, né? Eu que sou do bairro, eu consigo ter uma internet aí de 100, 200 mega, né? 300, é só eu pagar. E isso só foi possível porque as empresas elas foram trocando a malha, né, de metálica para ótica, né? E aí isso foi melhorando cada vez mais, tá? Então, em cima disso, essa parte de modulação que eles têm aí da luz é absurda, né? Porque, por exemplo, eu vou alugar um sinal, um link dedicado aí daqui para São Paulo, né? Não sou só eu que estou indo lá para São Paulo. E como é que ele sabe que eu estou indo aqui, né, nesse link? Como é que ele trabalha isso, né, lá dentro? Então, essa modulação dentro da fibra lá tá fantástica, tá fantástica. Os caras conseguem trabalhar ainda, se não me falha a memória, a tecnologia principal desse tipo de comutação aí de link fugiu, eu tava com ele na cabeça, frame relay. Existem outras tecnologias, mas ainda é muito utilizado o frame relay. Então, eu tenho a fibra me dá uma condição, uma segurança, no caso, para a empresa de telecomunicação, conseguir controlar o caminho que esse cliente está fazendo dentro da rede dela, né? Ixi, fantástico. Hoje esse tipo de coisa está muito evoluído, né? Aí a questão de interferência, coisa e tal, né? Desvantagem, falta de um meio de transmissão adequado. Aí depende muito do lugar que você quer passar, né? Por exemplo, se você quer o caminho que você vai fazer com a fibra deu ângulo de 90 graus, filho, já era, né? Porque bem provavelmente ela vai pelo menos trincar. Então, assim, existem fibras que já são capazes de suportar esse tipo de ângulo, tal, não sei o que. Mas a maioria da fibra que é comercializada aí, ela sofre bastante com esse tipo de ângulo. Então trinca, tal, já. Então, dependendo do caminho que você vai fazer, né? Já não é indicado a fibra, tá? Uma outra coisa que nem aqui, restrito a aplicações envolvendo enlaces de pequena distância. É lógico, né? É uma coisa lógica. Por quê? Primeiro, eu vou passar a fibra daqui em São Paulo? Não, né? Mesmo porque eu não tenho acesso aos dutos que são passados quando se abre uma estrada, tá? Eu não tenho isso aí, eu não tenho acesso. Eu, como empresa, eu não tenho acesso aos dutos que eles fazem. Quem tem acesso a esses dutos são as empresas de telecomunicação. Toda estrada que se abre, gente, abre junto todo um encanamento para fibra, né? Isso é automático, já vai passando
os dutos para passar fibra. Isso qualquer estrada. Então, só que eu não tenho acesso a isso. Eu, como PJ normal, vamos dizer assim, eu não tenho. Então, eu fico muito... Mesmo que eu tivesse, imagina quanto que seria daqui em São Paulo, 350 quilômetros, né? Teria que ter muita bala na agulha e muita necessidade, né? Para você passar uma fibra daqui em São Paulo. É muito mais barato, com certeza, eu alugar isso aí com uma empresa que tem essa ligação, né? Então, mesmo ela sendo capaz de correr grandes distâncias, tanto é verdade que as próprias empresas de telecomunicação elas usam, né? Isso para PJ normal aí acaba sendo restrito para pequenas distâncias, né? Que é o que eu consigo fazer, ter acesso, né? Até inclusive para prestador de serviço tal. Então, ou serve para cascatear a suíte dentro da minha empresa, ou serve para unificar localidades dentro da mesma cidade. E também, olha lá, se não for muito grande a distância, porque às vezes, eu tenho, sei lá, 50 quarteirões, pô, vai ficar salgada a brincadeira, né? Vai ficar salgada aí a mensalidade disso. Então, será que não tem uma outra forma de link que possa ficar mais barato? Normalmente aí entra a questão do rádio, né? Porque normalmente às vezes é possível de implementar a questão do rádio. Aí bate numa outra situação, você vai ter visada, você não vai ter, mas é uma saída bem comum quando a fibra deixa de ser viável, tá? Tudo bem por enquanto? Aí, ó, aquilo que eu já falei, né? Olha lá, imunidade, total imunidade a interferências eletromagnéticas. Isso é uma grande vantagem hoje, né, em termos de indústria. Então você pega, por exemplo, rede industrial, que eu até acho que eu já comentei algumas coisas com vocês, né? As tecnologias de rede industrial lá, de tráfego e tal, não trabalhava com questão de fibra, mesmo porque se você pegar as mais antigas, né, Modbus, Profibus já tem tipo que trafega com fibra. Modbus, por exemplo, que são tipos de rede industrial mais antiguinhas, vamos dizer assim, elas trabalham com muito pouco tráfego de bit. Por quê? Porque normalmente é controlar coisa que é assim, 0 e 1, né? Abre porta, fecha, manda sinal, fecha. É 0 e 1, não precisa de uma fibra para isso, né? Só que hoje você tem indústrias que o parque delas, né, o galpão, elas são muito grandes. E máquina a cada 2 palmos de distância, né? E aí as interferências começam a ser um problema, né? Então hoje você até nas indústrias você tem a implementação bem ampla da questão de fibra, tá? Muito ampla por causa disso. Já tem fio de bus, a Profibus mesmo tem parte que roda em fibra, fio de bus, já tem algumas tecnologias que eu consigo trabalhar com rede industrial e usar fibra, tá? E isso foi um ganho muito grande para o pessoal da indústria, tá? Para CLP controlar atuador, botoeira, aquelas coisas erradas, tudo deles lá. E aí, o que acontece? Ela tem a questão da técnica, né, assim, de física, de tamanho, né, assim, de dimensão reduzida. É bem fácil passar uma fibra,
né? Assim, desde que não tenha esse lance das curvas e tal, mas ela é um cabo que não é difícil de passar, principalmente em conduíte, que não tenha essas ligações, essas curvas e tal. É bem tranquilo, é quase do tamanho do próprio guia, né? Então fica bem fácil isso aí. O que eu não consideraria ser muito fácil passar é fibra aérea, né? Porque eles têm aquela catraca lá que ela vem enrolando e o cara embaixo vem puxando. Aquilo lá é meio punk de puxar, viu? Uma vez eu já peguei aquilo lá para ver se era fácil ou não. Tudo bem, tem uma técnica tal que eles puxam aquela catraca lá no poste. Mas você tem que fazer uma forcinha, não é levinho não, você tem que dar uma puxada assim, forte, assim, firme, né? Então eu não consideraria ser aquele tipo fácil não. Eu acho que o pessoal que faz isso tem a técnica e o cara puxa não sei quantos quarteirões num dia, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Não, ninguém levantou a mãozinha. Aí eu tenho, né? Segurança, continuando ainda na parte da fibra, né? Segurança no tráfego, né? Porque, ó, vamos lá. Vamos comparar com a questão do rádio. Rádio tá aberto. Bota um louco lá com um sniffer, ela consegue quebrar isso aí é aquela história, né? Tudo bem que tem normalmente, quando o cara implementa a rádio, põe toda uma parte de segurança, pititi patatá, mas nunca é igual a segurança de uma informação que está passando cabeada, né? O wireless, né? O rádio é uma categoria de wireless, ele está aberto, ele está ali, né? E nunca, essa questão de segurança nunca vai ser igual a um wireless, um cabeado, né? Sempre vai ser mais seguro. O cara não, do lado do muro da empresa, não tem como pegar se aquilo tudo está passando cabeado, a não ser que ele venha pela internet e invada a rede, né? Aí aquela história, a questão da distância, é óbvio, né? Então, lá, dependendo do tipo e da qualidade da fibra, os enlaces podem alcançar a distância de 400 km, cara, tá? E aí, se for submarino, 8 vezes maior ainda que isso, tá? Então, assim, eles têm a fibra, ela tem uma capacidade muito grande de distância, né? É luz, né? Então, não tem muito limite para isso aí, o negócio é meio doido. Altíssima capacidade de transmissão, beleza, e excelente custo-benefício, claro. Por quê? Porque eu tenho uma qualidade no meu link que, eu tenho um canhão, né? Eu tenho um canhão que eu posso trafegar o que eu quiser. E hoje em dia isso está cada vez mais. E eu acho que isso vai ser cada vez mais importante, porque você vê hoje as empresas elas vão trafegar cada vez mais informações, mais tipos de pacotes diferentes. Então a nossa rede de dados ela está cada vez mais híbrida, né? Não é só dado, é voz, é imagem, né? Você tem muita empresa, por exemplo, que controla câmera, né? Eu estou na matriz, eu controlo as câmeras da minha filial e eu não estou acessando via internet, eu estou acessando via cabeamento, né? Então eu posso ter uma fibra, isso vem bonito, nem picota, né? Então eu tenho cada vez mais condições de passar dados, voz, imagem, tudo misturado. Necessariamente eu não preciso nem trabalhar o QoS, né, a qualidade ali, a prioridade.
não preciso, dependendo da situação, não preciso nem trabalhar QoS, vai tudo, porque ela é um canhão, né? Ela consegue passar tudo isso aí. Continuando falando da desvantagem aqui, a questão da mão de obra. Eu acho que a mão de obra é uma desvantagem grande, porque ela se faz não só na implementação, mas na manutenção também, né? Então é bem complicado, a mão de obra é caro, porque até pelo simples fato que não é qualquer um que trabalha, né? Então é difícil. Sensível à umidade, aí é qualquer tipo de cabo também, né? Não é só fibra. Você vai passar a fibra normal, viu, gente? É lógico que eu tenho fibra oceânica, mas você vai comprar uma fibra oceânica para cascatear teu switch, né? Nesse caso aí, qualquer tipo de cabo, ele não trabalha bem a parte de umidade, né? Então, às vezes você vai pegar as caixas de transmissão, tá tudo alagado, os cabos passando tudo dentro, tá zoeira aquilo lá, né? Então, isso não vai ser legal em qualquer situação. Aí eu já falei do tracionamento, né? Que ela é sensível, tem toda uma técnica. Os caras que passam a fibra, eles sabem, principalmente a aérea, lidar com aquela catraca grande deles lá não é simples. Também para passar em conduíte, ela passa de maneira fácil, mas tem que prestar muita atenção do que está fazendo. E, como eu já falei várias vezes, a curvatura. Aplicações aí, né, inúmeras. Aí até lá embaixo, o sistema de comunicação Triple Play, né, voz, dados e imagens. Isso aqui está cada vez mais comum, né? Então, isso aqui tudo eu já falei, passa embora. E aí começa a ser um pouquinho mais técnico, né? Que são os tipos de fibra mais conhecidos, tá? A multimodo. A multimodo você está vendo aí pelo desenho, se não tiver ruim para vocês enxergarem. Deixa eu beber água aqui, peraí. Aí. Pelo desenho você percebe o quê? Que ela vai replicando dentro, né? Ela vai fazendo essa replicação, né? Ela vai batendo em vários ângulos, tal, e isso de uma maneira geral, vamos dizer assim, ela se propaga mais completa, vamos dizer assim, né? Ela não é muito ordenada nesse sentido, é diferente da monomodo, mas ela vai mais completona, né? Isso também tem na questão de Wi-Fi, né? Que você tem algumas antenas que vai mais aquele canudo, né, de sinal, e tem umas antenas que esparramam, abre mais a boca ali e o sinal vai mais abertão, tá? Aí basicamente você tem que ver aí qual que dentro da sua situação que mais interessa, né? A monomodo tá aqui. Normalmente elas são menores, olha lá, o núcleo considerados pequenos em relação ao diâmetro da casca. É bem fininho, né? São as mais fininhas. Por quê? Porque ela vai aquele fiozinho de luz, tá? Ela não vai replicando, batendo, né? Ela vai aquele fiozinho que se propaga, né, de uma forma única, tá? E, obviamente, né, ela precisa ter um caminho mais homogêneo nesse sentido, né? Que é porque como é esse fiozinho único aí, quanto mais retinho, melhor. Tudo bem por enquanto? Alguma dúvida? Tudo ok? Jonir, manda. Então, no caso da
monomodo e multimodo, a transmissão de dados dela se dá da mesma forma, sim, né? Sim. Mas tem uma que é mais eficaz que a outra, a escolha dessa fibra, por exemplo, numa instalação. Que aí você tá falando, você não está falando só de cascateamento, né? Você está falando de uma fibra que vem externa também. Sim, pode ser. A escolha dela depende de quem? De quem está contratando, ou da empresa que vai levar a fibra, o tipo de serviço que é contratado, como é que funciona isso? Então, normalmente, por exemplo, o cara, quando as empresas de telecomunicações, pelo menos as que eu tive contato, né, ela te dá já o modelo para comprar, né? Ela fala, ó, você vai comprar tantos metros de fibra, multimodo ou monomodo, ela te dá o modelo. Tem empresa que já vende, né? Ela já usa, já está no preço dela a fibra, tá? Então eu acho muito que é utilizada a questão do ambiente onde vai ser passada essa fibra, tá? Como a gente viu, a fibra monomodo, ela por ser essa questão de ser mais fina, né? E obviamente mais fino ela tem, se você olhar aqui, né? Olha a multimodo, a grossura dela, e olha a monomodo. Então, claro, você também tem uma questão de resistência aí, né? Então, a monomodo, ela normalmente é mais utilizada para ambientes mais controlados, tá? Agora, ambiente que você não tem muito controle, né? Aí o mais interessante seria a multimodo, inclusive por causa da resistência, entendeu? Porque ela é a mais grossa, né? Ela não é tão sensível, né? Quer dizer, ela vai ser sensível, mas não tanto, né? E lógico, né? Se você pensar na questão, né? Por um raciocínio lógico, né? Se eu falar para você o seguinte, aonde vai mais longe? O que vai replicando ou aquele que vai em um tiro só? O que você falaria para mim? Acho que aqui vai num tiro só, né? Pois é, até a antena lá, a que vai mais longe, agora não vou lembrar, tem uma que chama Omni que eu lembro, a outra eu não lembro. Então aquela que vai um canudo, só ela vai mais longe. E aquela que vai mais aberta, né? Ela lambe um espaço maior, mas ela não vai tão longe assim o sinal dela. Então, quando você vai replicando, né? Você vai mais aberto, beleza, mas isso tem um custo para você, né? O sinal ele vai replicando e vai, não é que vai perdendo força, mas ele acaba alcançando uma distância menor. Então aí tudo isso é considerado na hora que vai passar a fibra, entendeu? Mas pelo menos as experiências que eu tive com esse tipo de coisa, o pessoal que vai passar fibra, normalmente ele já fala qual que é, ou ele já traz a que ele vai usar. Para poste, eu acho que a maioria é multimodo mesmo, né, o Igor? Não sei se ele tá me ouvindo aí, ou já tá dormindo, ou se tá tomando cerveja. Tô te ouvindo sim. Até onde eu sei, a mais usada é multimodo. Multimodo, né? Monomodo o pessoal costuma usar mais quando é particular. Entendi. Tipo, tem vários prédios dentro de um terreno só. Uhum. Para interligar esses prédios, como que o pessoal costuma fazer todo o cabeamento, toda a tubulação, usa sempre monomodo. É que eu falei, né? O ambiente mais controlado, né? Que você tem mais controle sobre o ambiente você não tem muito controle, né? É essa a jogada mesmo. Beleza, Joninho?
Beleza. Olha os kits aí, né? A maletinha do 007, né? Não ficou muito boa a foto, nem pra mim aqui não tá muito legal, mas você tem uma lixinha, você tem um tesourinho, um alicatinho, tem um líquidozinho que você limpa. Cara, é cheio de 9 horas essa maletinha aí, viu? E não, dá pra você comprar, você não precisa, até pelo, sei lá, Mercado Livre, tá? Essas ferramentas aí, esses kits, né? Para lidar com a fibra. Você não precisa necessariamente fazer um curso para ter essa maletinha aí, né? Você tem no Mercado Livre lá, kit polimento fibra ótica. Você vai achar lá um monte, tá? De variados preços, né? Aí vai depender da quantidade de coisa que vem dentro dele, né? Então, mas, por exemplo, o que eu sempre falo é o seguinte: eu, por exemplo, eu não teria habilidade nenhuma para lidar com fibra, nenhuma, porque precisa ter uma precisão, precisa ter enxergar. Eu não enxergo, tem coisa que nem de óculos eu consigo mais enxergar de perto, se for muito, ainda mais fibra, cara, que é além de fina, ela é transparente. Você é bem complicado de você trabalhar com fibra, né? Então, eu, por exemplo, eu não teria condição nenhuma de trabalhar com fibra, nenhuma. Limitação física, tá? Então, não é qualquer um que pode trabalhar com fibra, não. Fibra é um negócio realmente que requer aquele cara, por exemplo, cara que treina um pouquinho com a mão ali e tal, pô, já atrapalha, né? Já, porque ela é um negócio, por exemplo, você vai fazer fusão na máquina, a hora que você coloca, você limpa ponta por ponta, corta, limpa, lixa, tudo bonitinho. Aí você coloca dentro da máquina, uma de frente para outra, e fecha. A máquina, ela gira a fibra lá dentro para ver se o corte tem algum tipo de imperfeição. Você entendeu? Porque se tiver algum tipo de imperfeição que ela julgar que não dá para fazer a fusão, ela aborta, ela abre e pede para você lixar de novo, limpar de novo. Você entendeu? Aí você fala: caramba, mas tá cortadinho, perfeito, tô vendo aqui e tal. Ela não aceita. Ela não aceita. Tem que ser um negócio, é uma precisão muito grande para trabalhar com fibra. É um serviço muito chato, muito. Eu não teria capacidade para poder trabalhar com fibra, não. Eu não teria essa habilidade, tá? Ô, professor, uma maletinha de fibra das mais baratas sai em torno de quase R$600. Uhum. E o kit de fusão, a máquina de fusão tem, agora barateou, mas antigamente era em torno de 18, 20 mil reais. 20 pau. E tem as mais puxadas até, né? Mas dá pra comprar uma boa por 20 pau. E você vê uma maletinha aí, igual o Igor falou, 600 pau, cara. Pra você brincar, é duro, viu? É duro. É puxado, né? Mas tem empresa, por exemplo, que compra, entendeu? Por aí tinha um cara no São Lucas que ele era muito habilidoso. Ele é ainda, imagina, né? Não morreu. Esse bobear tá trabalhando até hoje lá. E ele solicitou e compraram uma maletinha, tá? A máquina de fusão não, a maletinha. E o cara fazia um ou outro servicinho, sabe? Ele sempre fazia curso, pegou uns negócios na internet, é da TI. Mas é só ele, cara. E tinha uma paciência, tinha, sabe, uma habilidade na mão, enxergava muito bem. Então era só ele que trabalhava. Tudo, além disso, tudo que era fibra ia na mão dele, né? Então precisa realmente de uma habilidade muito grande, tá?
muito grande. Cara, não é qualquer um que mexe com isso aí não. O cara que mexe com fibra, ele ganha o meu respeito, porque é um serviço chato. Ainda mais se ele trabalhar com a máquina de fusão, o cara tem que ter as manhas, viu? Porque enche o saco aquele troço. Não é qualquer um não. O cara tem que gostar bastante. Só que é o seguinte, né, meu? Por ser pouco, né, acaba pagando bem, né? Essa é a jogada. Isso que é o quente. Alguns conectores aí, tipos de conectores para monomodo, tá? Então, para cada a questão da fibra aí, e principalmente aí quais equipamentos vão conectar nela, né? Porque vai chegar a algum lugar, em algum momento, melhor dizendo, que ela vai ter que se conectar a algum dispositivo aí para passar o bastão, né? Então aí vai depender também muito do tipo de dispositivo que você tem aí, no que vai conectar, né, essa fibra, tá? Aí tem alguns tipos de monomodo, e eu acho também que eu deixei aqui para multimodo. Por exemplo, o SC aqui, ó, esse SC é muito utilizado, tá? Esses aqui, ST também é bastante utilizado, né? É muito comum você ver o SC aqui, ó. E multimodo, olha lá. Você vê que ela é, olha só, né? Não sei se você vai conseguir reparar aí. Deixa eu pegar, tá vendo aqui, ó, da monomodo? Olha o tanto que ela é fina aqui, ó, atrás. Tá? Tá vendo aqui? Agora, olha aqui na multimodo, ó. Olha o tanto que ela é mais grossa, tá? Então, o que acontece? Ela, por natureza, ela é mais resistente, né? Então, para um ambiente menos controlado, com certeza ela é mais indicada mesmo. As extensões e cordões óticos, na verdade, o chamado Big Tail, né? Que acontece? Isso aí é quando você começa a passar por trechos de vamos chamar de conversão, tá? Por quê? Porque em algum momento você vai ou jogar num DIL, ou jogar num transceiver, né? Isso, e aí você começa a passar por esses momentos de conversão que de alguma maneira eu vou ter que sair da fibra e ir por par metálico, tá? De alguma maneira eu vou ter que sair, né? E então isso aí ele pode, no caso aqui é muito utilizado. Eu não tenho aqui, mas os DIL, acho que no arquivo que eu coloquei lá, o mais completo, tem o DIL. O DIL é aquelas gavetonas aonde chega um monte de fibra, tá? Então lá dentro dessas gavetonas tem os Big Tail, tá? Big Tail. Então o que acontece? Você tem tudo enroladinho lá, porque chega a fibra, bate para esse pigtail, e do pigtail vai, por exemplo, por um transceiver tal, que vai para o switch. Ou se você tiver um switch, tem muito switch mais novo aí, claro, né? Que a porta uplink ela já é fibra, porta de fibra. Então aí você já conecta a fibra direto na porta uplink, tá? A uplink, para quem não sabe, você pega um switch, vamos supor, um switch de 24 portas, tá? Você vai ter 24 portas Ethernet normal, e você tem mais duas uplink. A uplink é sempre a velocidade maior. Então, se é um switch fast Ethernet, você vai ter essas duas portas uplink giga Ethernet. E é justamente para cascatear, para fazer esse tipo de coisa com switch, tá? Então elas são separadinhas assim, essas portas uplink. E aí normalmente no cascateamento você liga nelas,
tá? E aí tem switch mais novo, que são mais caros, switch gerenciáveis, né? Um padrão já diferente do switch, ele já é porta de fibra, tá? Normalmente SC, você já entra sai do pigtail, né? Já entra lá com essa fibra direto no switch. Então aí você come uma boa etapa aí de ficar convertendo, né, cabeamento óptico pro metálico, porque senão você vai ter que passar por um transceiverzinho, aí entra a fibra, sai metálico e aí você conecta numa porta uplink, né? Então aí você tem toda essa conversão aí, certo? E aí, se você já está pensando, né, aquela história, em cascatear e você tem bala na agulha para isso, já vai atrás de switch que tem porta uplink de fibra, já conector SC, que aí você já chega com a fibra direto nele, não passa por transceiver, não passa nada. Chique? Alguma dúvida? Aqui é questão mais de vamos dizer assim, interessante, né? Porque é a parte de cabos submarinos, né? Então, o que acontece? Basicamente, você tem curiosidade, era isso que eu queria falar. Você tem os cabos, né? Os cabos, não, os navios, eu não sei se eu botei foto aqui. Olha lá o tamanho das fibras, né? Olha lá o tamanho do bitelo do cabo, né? Não é mais cabo igual a gente conhece, não. São cabos grossos, né, de fibra. E aí eles são passados, obviamente, por navios. Olha lá, ó, tá? Um navio fábrica e ele vai passando essa fibra, né? Então, como ele tem aqui na foto, né? Ele vai soltando a fibra, essa fibra vai descendo, né? No oceano. E aí, dessa maneira, eu não sei se eu deixei aqui também, lá. E é dessa maneira que você interliga os continentes, tá? Então, para você interligar continentes, você tem duas maneiras, né? Uma maneira cabo oceânico, outra maneira via satélite. Não tem outro jeito, né? Não tem poste, né? Então você tem só essas duas situações. O que eu sempre gosto de apontar, deixa eu ver se eu tenho uma outra imagem aqui. Você tem, dois pontos muito claros que ligam o mundo, né? O primeiro ponto, óbvio, aqui os Estados Unidos. Claro que depois você tem aqui um pouco de Europa, tal, mas que ajuda, que é um ponto importante. Mas olha isso aqui nos Estados Unidos, cara, tá? Então, se olhar aqui no slide anterior aqui, olha aqui, ó, olha como afunila e passa tudo por eles, né? Aí vai para os outros continentes, tal, asiático, tal, mas é por isso que é muito difícil ter alguma informação que eles não saibam, né? Passa tudo dentro da barriga dos caras, né? Aqui tem um monte de não é a mesma fibra, né, que está passando aqui, está passando reto, tem um monte de caixa de transmissão aqui que ele põe o dedinho dele aqui, né? Você não é a mesma que passa direto aqui e vai embora, né? Ou seja, não tem nenhum tipo de ligação, né? Não termina uma e começa a outra, não. Aqui tem um monte. Então eles têm um controle muito grande do tráfego mundial de dados, né? Os caras é complicado, os caras. Então, você achar que você não
vistoriado, né? Você não está sendo de alguma maneira espionado, né? Os Estados Unidos não espiona. Para, gente. Estados Unidos, ele é muito parecido com o brasileiro, porque a gente imita muito os Estados Unidos, né? Então, a única coisa é que eles são muito patriotas e tem muito mais dinheiro que a gente. Mas eles são muito parecidos com o brasileiro. Tá? O brasileiro é mais sem vergonha, mas ele também não fica longe, não, né? Então, com certeza, o americano ele tem muita, né? Os Estados Unidos ele tem muita informação. É lógico, você tem inúmeras ferramentas para que isso seja controlado, tal, né? Você tem dispositivos que ajudam nesse controle, né? Se vazar, porque muito dessas informações são altamente confidenciais, né? Envolve cidadania dos países, tal, né? Então você tem um monte de dispositivo legal que bloqueia isso aí, mas você está passando tudo na barriga dos caras. Eles são a principal fonte de ligação entre os continentes, né? Então, Oceania, a Ásia, então é complicado. Europa, né? Tudo passa por eles ali. Chique? O que mais aqui que eu não tenha falado, né? Que a gente já está passando das 10h30. A escolha correta do cabo, né, de fibra. O que basicamente você tem que considerar? O que a gente já vem falando, né? A distância, a taxa de transferência, né? A sensibilidade, por que, né, que você acaba escolhendo? Quais são os fatores, né? Então, o que a gente já vem já discutindo todo esse tempo aí. Então, se for parâmetro dos cabos, né, local de instalação, tipo de que você vai passar esse cabo, né, se é subterrâneo, se é através de aéreo, né? Então, isso tudo você tem que levar em consideração. Ambiente controlado, ambiente que não é muito controlado, tá? Então, tudo isso você leva em consideração para criar a questão da passar a fibra, tá? Na parte de LAN, né, ou seja, de rede local, normalmente fica preso em cascateamento de switch. Então, dentro da minha rede, dentro da empresa, é cascateamento entre switch, né, ou leva de um prédio para o outro, né? Então, por exemplo, dentro de um condomínio, tem condomínio, inclusive de casa, né, chique, é tudo fibra, tá? E aí tem um negócio bem interessante que é um aparelho que se chama multiplexador. Então eu chego uma fibra ali na portaria, ali na vigilância ali, e aí o multiplexador ele recebe uma fibra e subdivide aquele sinal para 64, 128 fibra, né? Então aí vai depender da quantidade de casa, tal. Às vezes precisa mais de um multiplexador, vai depender. Então ele faz essa questão de multiplexação. Ele pega, recebe uma e transforma aquilo num monte. E aí essa malha que sai vai desembocando nas casas. E aí, claro que não vai chegar no computador do cara, né? Porque volta a ter o mesmo problema de manuseio, né? Mas entra para dentro da casa do cara a fibra, né? A fibra vai até no modem do cara, se bobear, né? Então tem condomínios aí que a fibra está chegando muito próxima, tá? Não só horizontal como vertical, né? Vertical também segue a mesma linha, né? Só que aí se trabalha dentro de um condomínio horizontal. Se for chique, um condomínio mais pá, com certeza tem muito duto subterrâneo.
E aí é um ambiente muito mais controlado, por exemplo, do que um condomínio vertical, né? A não ser assim, né? Que chega em algum painel intermediário em cada andar, que aí até então aí é controlado, e aí desse quadro intermediário joga par metálico para os apartamentos, né? Porque com certeza fica mais complicado de você lidar com fibra num apartamento, né? Por apartamento, tal. Isso é mais dificultoso, porque justamente o caminho que se faz é mais difícil, né? Não é mais tortuoso do que linear, né? Então, agora, quando é um condomínio horizontal, um condomínio mais passe, mais chiquinho, vai tudo fibra e faz tudo essa questão da multiplexação aí. Que mais? Aí Mans e Wans, né? Mans é Metropolitan, tá? Aí é aquela história, né? É uma rede vamos dizer, a MAN é uma intermediária entre LAN e o WAN. LAN é local, o WAN é remoto. A MAN, ela é meio intermediária. Ela não é LAN, ela não é local, mas ela também não é um negócio totalmente sem limite. Normalmente são redes que ficam dentro da cidade, por isso que é Metropolitan Area Network, né? Fica preso, né, na cidade. Ela tem um pouco de limite nesse sentido. Então aí quando você liga, unifica, né, um monte de filiais dentro da mesma cidade, né, unidades dentro da mesma cidade, campos, né? Então aí é tudo MAN, certo? Eu pus o DIL aí, olha lá, ó, o DIL, certo? Achei que eu não tinha colocado, mas eu pus o DIL aí. Tá lá, uma gavetinha que chega um monte de fibra, olha lá, ó. Então aí também é um equipamento, vamos dizer assim, de terminação, né? Que dele, né? Eu chego um monte de fibra dele. Ele vamos dizer assim, um painel painel não, um equipamento intermediário, tá? Então ele ajuda a pegar essas fibras primeiro centralizar, para depois eventualmente começar a jogar nos patch panels, né? Então ele é um equipamento intermediário. Aí eu ia falar, tá acabando, gente, acabou. Olha lá, ó. Tá? Então, ufa, né? Ih, caramba, tinha uma mensagem aqui? Ah, tá, beleza. Então essa foi a nossa revisão. Daqui para frente eu vou seguir com o conteúdo, né? Claro, vou fazer algumas adaptações por esse cenário agora que a gente está vivendo, certo? Alguma dúvida por hora? Eu vou parar a gravação aqui, tá, gente? Já deu aqui quase 1h10, eu vou parar aqui, tá? Porque aí tem que